Para levar ao eleitor o máximo de informação sobre as eleições 2022 e sobre os candidatos, o SBT News abre espaço a todos os postulantes ao cargo de chefe do Executivo Federal, entre eles as representantes e os representantes dos 4 partidos que atualmente não têm representação parlamentar no Congresso Nacional: PSTU, Democracia Cristã, Unidade Popular e PCB. E é com a candidata do Partido Comunista Brasileiro que nós damos início a essa série de reportagens. E eu começo apresentando a nossa entrevistada. Sofia Manzano é paulista da capital, tem 51 anos, é economista formada pela PUC de São Paulo e professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e está no Partido Comunista Brasileiro desde 1989. Candidata, eu começo esta entrevista com uma pergunta que muitos eleitores, pouco envolvidos com a política, fazem. Qual é a importância de um partido que atualmente não tem representatividade no Congresso Nacional apresentar uma candidatura? Bom, é importante porque o PCB, apesar de não ter ainda representantes no Congresso Nacional, tem um programa para o país e um programa político para a gente sair da crise, para a gente melhorar as condições de vida, para a gente reorganizar a classe trabalhadora. Então, nós avaliamos, né, que nesse momento em que o país passa por uma grande tragédia, né, que não é só a crise econômica, mas também saindo da pandemia, o PCB deveria, sim, apresentar uma candidatura à presidência, né, e eu encabeço, né, essa candidatura, mas também para elegermos deputadas e deputados ao Congresso Nacional. A senhora e o partido apresentaram à Justiça Eleitoral um programa com o título Um Programa Anticapitalista e Antiimperialista para o Brasil. No que esse programa se concentra? O principal do nosso programa político é trazer para a população brasileira, especialmente para a classe trabalhadora, que um governante supremo do nosso país, e no caso estou aqui me candidatando a esse cargo, deve levar em consideração sempre, em todas as medidas que forem tomadas, os interesses da classe trabalhadora em primeiro lugar. E não como vem sendo feito nos últimos 30 anos, né, de neoliberalismo no nosso país, políticas econômicas, sociais, de justiça, de direitos humanos, de direitos em geral, que visam muito mais os interesses, né, de grupos privados da classe dominante do que os interesses da classe trabalhadora. Não é à toa que nós estamos passando por uma situação tão dramática para o conjunto dessa classe. É um programa crítico a governos anteriores, né, principalmente os recentes. Exatamente, né? Nós somos absolutamente críticos e contrários ao que foi implementado no Brasil pelo governo Bolsonaro e também pelo governo Michel Temer, mas também temos críticas a diversas práticas políticas e principalmente a política macroeconômica que foi implementada desde o governo Fernando Henrique, né, passando também pelos governos petistas. Nesse sentido, o nosso partido vem nessa eleição apresentar uma proposta diferente do que tem sido feito pelas demais candidaturas até então, né, para a gente recuperar o nosso país, mas recuperar o país para a maioria da sua população e não para a minoria, que é a classe dominante, que são os grandes industriais, o mercado financeiro, para o conjunto da classe trabalhadora. Então, falando um pouco das propostas no campo econômico, quais são as principais políticas e iniciativas defendidas pela senhora e o PCB? Veja só, faz praticamente 25 anos, né, que se fala que o Brasil precisa fazer ajuste fiscal para sair da crise. E, na verdade, é o próprio ajuste fiscal que tem aprofundado a crise no Brasil. O que é o ajuste fiscal? O ajuste fiscal é o Estado brasileiro que arrecada 1/3 da riqueza produzida no país, ao invés de usar esta riqueza nos serviços públicos, nos interesses do desenvolvimento econômico, nos interesses da classe trabalhadora, utiliza mais da metade desses recursos para pagamento de juros da dívida pública. Por isso é que nós vemos, né, e vimos nos últimos anos cortes de recursos para o setor público, para as políticas públicas que são tão necessárias à recuperação tanto econômica como das condições de vida da população. Então, no campo econômico, a principal mudança que nós vamos promover é acabar
com essa postura, né, que nós chamamos desse austericídio fiscal, quer dizer, estrangular a possibilidade do Estado de investir naquilo que ele deve investir, que é fundamentalmente as políticas públicas e sociais. Isso passa pelo fim do teto de gastos? Evidentemente, o fim do teto de gastos é uma necessidade, inclusive para qualquer um que queira governar esse país a partir de 2023. Quem não estiver colocando essa questão ou está enganando o eleitor ou não vai governar para a maioria da classe trabalhadora ou para a maioria da população. Mas não é só isso. Nós temos também diversas medidas que foram implementadas desde 1999, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede, por exemplo, os municípios e os estados de usarem os recursos públicos no setor público e faz com que uma parte desses recursos tenham que ser remetidos para a iniciativa privada na prestação de serviço público. Por isso, nós somos contrários, nós vamos revogar a Lei de Responsabilidade Fiscal e vamos instituir a Lei de Responsabilidade Social, que é a lei que vai obrigar os municípios, os estados e o governo federal a utilizar os impostos que nós pagamos no serviço público e não na transferência para empresas privadas ou para a iniciativa privada. Uma situação que voltou a ser urgente no Brasil é a situação da fome. Mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras de todas as idades vivem em uma condição de insegurança alimentar, não conseguindo ter 3 refeições, às vezes nem 2 refeições ao dia, e grande parte em situação de miséria. Quais são as propostas para reverter essa situação? Bom, nós, evidentemente, que num programa emergencial de curtíssimo prazo, manteremos um programa de auxílio emergencial, de transferência de renda para a população em situação de fome, mas temos propostas de mudanças estruturais para que esta população, a mais fragilizada, né, na economia brasileira, na sociedade brasileira, nunca mais seja submetida a uma situação de fome. Nesse sentido, a gente tem que enfrentar alguns desafios. Um deles é uma mudança na política agrária do país, com enfrentamento ao agronegócio, que não produz alimento, comida de verdade, e sim commodities para exportação. Né? Não adianta dizer que o agronegócio bate recordes ano atrás ano se nós temos a população morrendo de fome. Portanto, no nosso programa, nós temos um programa de reforma agrária popular para que a agricultura familiar, subsidiada pelo Estado com compras governamentais, possa produzir comida de verdade, que servirá tanto para reduzir o preço dos alimentos, que é um problema que hoje nós temos, o problema inflacionário, mas também para a construção de restaurantes populares em todas as cidades do Brasil, de forma a atender não só as necessidades da população que está em situação de fome hoje, mas também essa política visa a reduzir a sobrecarga de trabalho que nós mulheres temos no dia a dia, porque somos muitas vezes as únicas responsáveis por ter que fazer a comida do todo dia. E temos que trabalhar fora, temos que cuidar da saúde, temos que cuidar dos filhos e ainda temos que cozinhar. Os restaurantes populares devem atender ao conjunto da classe trabalhadora e não apenas à população em situação de rua ou à população mais necessitada. Uma proposta dessa implementada, até que ela dê resultados, a questão da fome é urgente, né? A concessão e o fortalecimento de programas sociais e transferência de renda como Auxílio Brasil devem ser mantidos, no entender da senhora? Sim, de forma emergencial é necessário que seja mantido o Auxílio Brasil ou um programa emergencial de transferência de renda, inclusive com valores superiores ao que hoje são praticados, mas a gente tem que exterminar o problema da fome na raiz, para que todos os trabalhadores e trabalhadoras nunca mais sejam submetidos e fiquem dependendo de aprovação do Congresso Nacional ou de um presidente ou uma presidenta conceder esse auxílio que vai lhe matar a fome. Por isso a gente tem, inclusive, uma proposta num plano de emprego, né, de geração de emprego e renda, para mudar de forma estrutural a situação da classe trabalhadora.
O nosso programa de emprego prevê, em primeiro lugar, a revogação da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista precarizou de tal forma o mercado de trabalho que hoje nós temos um desemprego muito elevado, uma população que consegue algum tipo de trabalho com uma remuneração, com um salário muito baixo. Portanto, a revogação da reforma trabalhista é importantíssima, mas só isso não basta. A principal bandeira de luta e programa político que nós temos é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. Isso aumentaria imediatamente 50% das vagas no mercado formal de trabalho, nas indústrias, na construção civil, no comércio, de forma que nós poderemos ocupar uma quantidade muito grande de pessoas que estão subempregadas, desempregadas. E mais do que isso, inclusive como professora, né, eu tenho visto muitos dos meus estudantes trancando matrícula na faculdade, né, deixando de render suficientemente, porque trabalham 10 horas, às vezes 12 horas por dia, e não conseguem continuar os seus estudos. Então, a redução da jornada de trabalho para no máximo de 6 horas diárias, ou 30 horas semanais sem redução salarial, é uma política que visa principalmente auxiliar a nossa juventude, que está desalentada, que está com adoecimento mental por conta das perspectivas nefastas de futuro que tem. De certa maneira, seria uma nova reforma trabalhista, né? Agora, muitos economistas defendem a realização de reformas estruturais, reforma administrativa, política e fiscal. Qual é o entendimento da senhora e do partido? Bom, a reforma administrativa, como tem sido colocada, a PEC 32, nós somos contrários à PEC 32. Nós inclusive, avançamos além disso. O que se quer com a PEC 32 é voltar o Estado brasileiro a uma situação da Primeira República, um Estado clientelista, onde não vai existir concurso público e o político de plantão vai colocar ali os seus cabos eleitorais, pessoas nem sempre qualificadas para o serviço público. Essa reforma é inadmissível se nós queremos ter um futuro para o nosso país. O nosso programa, ao contrário, o nosso programa prevê a expansão dos concursos públicos, para que todos os profissionais da saúde, da educação, dos órgãos de fiscalização, como o ICMBio, o IBAMA, a Emater, que é um órgão importante para a agricultura familiar, sejam reequipados com profissionais concursados, com salários decentes, com plano de carreira. E o Estado brasileiro tem dinheiro para fazer isso. O problema é que grande parte desse dinheiro, por causa da política de ajuste fiscal, é direcionada para o mercado financeiro e não para o atendimento das necessidades das políticas públicas do Estado. Algo que aflige muita gente hoje e reverbera na inflação é o preço dos combustíveis. Qual deve ser o comportamento ou a relação com o Petrobras e esse tema? Veja só, a Petrobras foi uma luta do povo brasileiro, né? A luta do petróleo é nosso, da qual o nosso partido, que completa esse ano o seu centenário, tem orgulho de ter participado. E a Petrobras, como empresa estatal, se transformou numa das maiores empresas petroleiras do mundo. No entanto, depois do governo Temer, mas mesmo antes, essa empresa já começou a ser privatizada por dentro, com a venda de ações da Petrobras para o mercado financeiro. E hoje, quem domina, quem controla a política de preços da Petrobras não é um projeto estratégico de extração de petróleo ou mesmo de usar a Petrobras como uma empresa holding que vai pensar numa mudança energética no país. Portanto, o nosso programa prevê a reestatização completa da Petrobras, a utilização dos lucros da Petrobras para investimento em refino, extração e distribuição de petróleo e dos derivados e o fim da política de paridade de importação que foi implementada nos últimos 6 anos e que tem como único objetivo enriquecer os acionistas privados da empresa.
Como nós vimos, o ano passado, a Petrobras deu 106 bilhões de reais em lucro. Isso é dinheiro que está saindo dos nossos bolsos, né? Através do combustível caro que pagamos. E destes 106 bilhões, 101 bilhões de reais foram distribuídos aos acionistas na forma de dividendos, que, por sinal, não paga imposto. Então, esse tipo de política nós vamos reverter. A política de preços da Petrobras vai servir aos interesses do desenvolvimento econômico e da classe trabalhadora brasileira. A senhora falou em estatizar novamente a Petrobras como um todo, né? Hoje apenas parte pertence ao governo. E quando se fala em Partido Comunista, muita gente pensa em estatização. Qual vai ser, no caso da eleição da senhora, qual vai ser a relação com o capital privado, com bancos, com o setor industrial? Veja só, é o próprio capital privado no Brasil que promoveu um processo de concentração bancária que faz com que hoje a gente tenha as taxas de juros mais altas do mundo. Foi o próprio capital privado no Brasil que promoveu a desindustrialização do país, né? Então, no nosso governo, nós utilizaremos, através da estatização de empresas estratégicas, como a mineração, petróleo, energia, principalmente, que são empresas de base, empresas que sustentam qualquer processo de desenvolvimento econômico, de forma que a gente possa ter novamente capacidade de promover um desenvolvimento no Brasil que tenha, em primeiro lugar, os interesses da classe trabalhadora, mas que não sirva apenas ao capital, né? Não é proibido no Brasil que o capital privado faça os seus investimentos nas mais diversas áreas. No entanto, o que nós temos visto nos últimos anos é a privatização de empresas a preços irrisórios, né, como diversas empresas ou refinarias, a refinaria na Bahia, que foi privatizada por 1/5 do preço. E estas empresas, entregues ao capital privado, acabam, no final das contas, precarizando as condições de trabalho, aumentando o preço dos produtos e não servem ao desenvolvimento econômico do país. Então, no nosso governo, nós temos um programa de estatização de setores estratégicos das indústrias de base na economia brasileira, e não só isso, né, da estatização de setores que são importantes para a própria população, como o setor de saúde e educação, né, que hoje a própria precarização da saúde pública e a precarização da educação pública serve simplesmente para que o trabalhador, a trabalhadora, seja obrigado a comprar esses produtos no mercado. E nós entendemos, assim como em vários outros países, que a educação e a saúde tem que ser 100% pública, com financiamento público adequado para o atendimento necessário de qualidade para toda a população. Aproveitando o gancho da estatização defendida pelo partido, pela senhora, muita gente alega que as empresas estatais são ninhos de corrupção, indicações políticas, e são usadas como moeda de troca. Como fazer para combater a corrupção nesses casos, já que a senhora defende uma ampla estatização das empresas? Veja só, a corrupção, ela não ocorre só nas empresas estatais, ela ocorre também nas empresas estatais, mas também ocorre, por exemplo, quando você tem um representante do mercado financeiro que vai ocupar um cargo de ministro da economia do país. Esse tipo de negócio também envolve transferência de recursos. No nosso programa de estatização, a gente também prevê que a classe trabalhadora tem o controle sobre o processo e as decisões do que vai ser produzido, como vai ser produzido e com transparência no processo de gestão e direcionamento dessas empresas. Mas o principal que nós temos como programa político nesse momento é fazer com que a economia do país, as empresas estatais do país, sirvam aos interesses daqueles que mais necessitam da riqueza que é produzida, que é a própria classe trabalhadora. A senhora falou então de educação, investir em educação. Qual é o programa para a educação? Bom, a educação brasileira, ela precisa do elemento mais importante para qualquer processo educativo,
professoras e professores e trabalhadores na área da educação. A valorização dos profissionais da educação é primordial no nosso programa. Não adianta você construir... É importante construir escolas bonitas, boas e bem equipadas. Nós temos um programa de construção também. Mas aí que está o problema da corrupção. Muitos políticos gostam de construir grandes obras, porque aí se constrói com a iniciativa privada, mas na hora de contratar por concurso público os profissionais que vão atender esses equipamentos públicos, não contrata, não faz concurso, transfere para a iniciativa privada ou, quando faz concurso, paga mal. Hoje nós temos, em vários municípios do Brasil, um conjunto de professoras e professores que estão brigando com justiça para ter o piso nacional da educação cumprido pelos municípios. Nem isso a política pública atual do Brasil tem cumprido. Por isso os comunistas e as comunistas têm como principal elemento na defesa da educação a valorização do professor, da professora e dos demais profissionais da educação. Nosso tempo já se esgotando, pergunto para a senhora de forma, e peço para a senhora ser concisa, área da saúde, como investir? Qual a Na proposta? área da saúde, a mesma coisa. Os equipamentos públicos do SUS estão privatizados por dentro, entregues para OS, PPPs e fundações de direito privado. O Estado transfere recursos para estas fundações fazerem os atendimentos dentro do setor da saúde. A nossa proposta é que todo o recurso da saúde, nós propomos elevar o gasto público da saúde para 10% do PIB, todo esse recurso para a saúde seja feito por profissionais concursados em hospitais, em entidades públicas e estatais na área da saúde. Candidata, eu agradeço a senhora pela entrevista e essa foi então Sofia Manzano, candidata do Partido Comunista Brasileiro para o SBT News.